Olá, começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado e hoje eu estou recebendo aqui a neuropsicóloga Luciana Borges para falar sobre vaidade e busca pelo corpo perfeito. Tudo bom, Luciana? Tudo ótimo, Débora. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, estou muito feliz de estar aqui com você. Prazer te receber aqui, muito bom. Luciana, qual que é a influência das redes sociais? Porque agora a gente tem as redes sociais, né, na busca pelo corpo perfeito. Sim, a influência é bastante significativa, ou seja, ela pode causar danos e consequências no fator emocional, mental e até espiritual. Então, assim, nós precisamos ter muito cuidado com as redes sociais, né, para que realmente ela possa vir de uma forma funcional, ou seja, o olhar nas redes sociais, aquele corpo que está irreal. É muito perigoso, não é? Muito, muito. E o cérebro, Débora, ele com a repetição da informação, ele tende a fazer um registro daquela informação e buscar cada vez mais no pensamento. Ou seja, está treinando o cérebro para olhar para aquela imagem, né? Um exemplo de um corpo irreal, que é os filtros hoje, né? Eu falo sempre, gente, foto tem luz, sim, tem os filtros do Instagram, né, sim, do Face, e ninguém nasce com o corpo perfeito, ninguém tem o corpo perfeito, não, né? Não existe a perfeição. A perfeição realmente é só espiritual. É muito perigoso. Então, buscar o corpo perfeito é buscar também o adoecimento. E como que isso afeta a saúde mental da pessoa? Isso afeta de uma forma que quando o excesso, né, passar dos limites, ou seja, eu estou ali em excesso na academia, estou deixando de ter qualidade funcional na minha vida, ou às vezes deixo de ter uma relação com amigos, sair, eu deixo de ir à igreja para estar ali na academia, ou seja, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, pode acontecer, né? Com a experiência que eu tenho de consultório, realmente eu tenho pacientes que traz um excesso, né? Já ouviu falar no transtorno disfórico corporal? Então, assim, realmente já traz uma disfuncionalidade, já traz um adoecimento, uma consequência em todas as áreas da sua vida. Explica pra gente o que é o distúrbio corporal? É para quem se vê diferente do que Exatamente, é uma distorção cognitiva, é uma distorção corporal, ou seja, a pessoa está ali diante do espelho e não se vê como ela é. Então ela está sempre buscando o quê? Ficar melhor, só que ela não consegue pela parte cognitiva e emocional. Então ela distorce, a percepção fica alterada. E qual é o limite? Por exemplo, você vê que a pessoa está indo 3, 4 vezes na academia, parou de comer, né, em busca do corpo. Sim, as dietas. A gente vê meninas hoje em dia fazendo cirurgias plásticas sem precisar, né? Sem precisão. Qual que é o limite? Sim. O limite é você fazer aquilo que você sabe que vai trazer saúde mental, emocional e física. Ou seja, você vai cuidar de todas as áreas da sua vida. E esse autocuidado é importante. Você ir para a academia, atividade física é fundamental para liberar neurotransmissores. Então, libera endorfina, né, libera noradrenalina. Então, é importante para a saúde mental e física. Só que se ela realmente ultrapassar, traz as consequências. Então, qual o limite? O equilíbrio, Débora. O autoconhecimento. Eu preciso ter autoconhecimento para saber se aquilo ali que eu estou fazendo, eu estou tendo ganhos. Se está te fazendo bem, né? Sim. O auto-amor, o autoconhecimento. Isso. O amor próprio, quer dizer. E de que maneira a sociedade influencia as percepções de beleza na pessoa? Isso. Hoje, né? Vamos colocar realmente hoje a sociedade. A sociedade hoje traz essa cultura, né? Do homem e da mulher
magra, mais musculosa. Então, antigamente não era assim. Então, vai mudando ao decorrer dos anos. Veja que realmente é muito diferente do que há quantos anos? No século XX. Então, mudou muito. E hoje, com essa mudança, a sociedade traz o que? Uma cobrança de colocar muito essa imagem. Então, é como eu te disse, o cérebro vê aquilo ali e a pessoa que não está bem, que está adoecida, ela quer repetir. Você acha que é uma coisa mais cultural? Nós latinos somos mais exigentes que os outros? Sim, a cultura influencia muito, Débora, muito. E por isso a importância do autoconhecimento, para que você possa realmente fazer a separação daquilo que é da cultura, daquilo que é seu, daquilo que é seu e daquilo que é do outro. Porque às vezes as redes sociais, as redes sociais influenciam muito, mas o outro, algum parceiro está ali fazendo uma cobrança. Então você tem que ter essa estrutura, saber realmente o seu funcionamento cerebral para que você não misture as coisas. Não se deixar abalar, né, pela opinião do outro. Sim. Quais são os impactos psicológicos da obsessão pela busca do corpo perfeito? São muitos, exatamente muitos. Ou seja, a pessoa traz uma baixa autoestima extremamente significativa, humor rebaixado, que pode chegar a uma depressão propriamente dita, a um transtorno de ansiedade, ao toque, que é esse pensamento obsessivo de eu tenho que ir para a academia todos os dias, eu tenho que ir 2 vezes ao dia, eu não posso comer um chocolate. É a falta de equilíbrio, né? Exatamente, ou seja, o excesso. E causa transtornos alimentares, anorexia, bulimia, evitação, compulsão. Então gera muitas consequências. E você já recebeu no consultório pessoas que não saem de casa porque pesou, engordei 1 grama. E a gente sabe que por causa do fator climático, às vezes você incha, às vezes não, né? Sim. A pessoa engordou 1 grama e já não sai de casa. Sim. Como tem no consultório. A minha maior prevalência, Débora, é adolescentes, né, com essa distorção corporal. Eu tenho um paciente que ele é online, ele não quer ligar a câmera. Não é todas as sessões, mas algumas sessões na qual ele está um pouco mais desconfortável, ele não quer ligar. Olha só. E ele está realmente trazendo um excesso. E eu estou trabalhando muito isso na área comportamental com ele, porque ele está querendo ir 2 vezes por dia na academia. E o planejamento de estudo fica a desejar. E pode ser trauma de infância, lá na infância ele foi mais gordinho, aí ele quer uma busca do corpo perfeito, ou não tem nada a ver? Pode ser, e pode também ser o meio social que ele está convivendo. Ou seja, as comparações. Esse paciente específico, ele está se comparando com os amigos, que infelizmente estão fazendo uso de anabolizantes, fazendo uso de substâncias. Né? Então, assim, ele não chegou a esse ponto, porque realmente os pais, eles cuidam muito disso, tanto que ele está em processo de psicoterapia, fez avaliação neuropsicológica comigo, então avaliou todo o funcionamento cerebral, então ele não chegou a esse ponto, mas ele está com sintomas de transtorno disfórico corporal. Qual a relação da vaidade e autoestima? Olha para você ver, né? Qual a relação? A vaidade é algo saudável. É saudável? Tem saudável, a vaidade saudável? Muito. Como tem ansiedade saudável, como tem as emoções, tristeza que a gente tem que aceitar. A vaidade, ela é saudável. Olha só. O autocuidado, né? O acordar, estar ali olhando no espelho, fazer uma maquiagem, né? Cuidar de uma roupa na qual você vai se sentir bem. Para você não precisar o quê? Da validação do outro e da aceitação. Então a vaidade, ela é saudável ao ponto de você falar assim, eu me aceito e eu quero cuidar mais de mim. Então cirurgias plásticas, eu não sou contra. Então assim, se você não está bem com determinada parte do seu corpo e o profissional, o bom profissional, ele concorda que realmente é possível e pode melhorar, com muito cuidado,
eu não acho que realmente seja adoecedor. Agora, existem profissionais que vai ali, a mulher não tem nada para ser feito, não tem uma gordura e ela quer fazer uma lipoaspiração, onde nós sabemos que tantos casos que infelizmente têm tido consequências, ou seja, perder a vida. E aquela harmonização facial, eu falo que todo mundo com a mesma cara, Exatamente. né? Todo mundo vê tá na moda esse tipo de boca, aí vai todo mundo colocar a boca. Sim. Tá na moda o nariz arrebitado, vai todo mundo colocar preenchimento para ficar com o nariz arrebitado. Isso também tem a ver com a autoestima, com o distúrbio? Tem a ver. Ou seja, eu vou fazer, se a pessoa tá ali na harmonização facial e traz uma foto, né? Traz uma foto de uma artista, de alguém. Eu quero ficar como ela. Você acha que é possível? De uma forma saudável? Para que eu quero ficar como você se eu tenho a minha identidade? Cada pessoa é de um jeito, né? Sim. Então, assim, melhorar é saudável. A vaidade é saudável. Agora, se eu quero mudar toda a minha aparência, né, toda realmente a minha expressão, porque acabam que a harmonização, se ela é em excesso, ela muda muito a feição. Então vai mudar o que? A pessoa. Hoje, quantas pessoas que a gente olha e fala, nossa, como ela está diferente. Então, assim, será que realmente isso está sendo saudável? Então, os bons profissionais precisam cuidar muito da saúde mental dos seus pacientes. Os pacientes. E muitas vezes a gente não vê isso, né? Não. Vê a pessoa, eu quero ter a boca da Angelina Jolie. Gente, você é brasileira, você nunca vai ter a boca da Angelina Jolie. Sim. Mas o profissional vai lá e faz, Exato. né? E aí pode ter as consequências. Então, assim, o que realmente é muito importante, Débora? É importante esse autoconhecimento, saber o funcionamento cerebral, é olhar para as suas qualidades, é olhar para a autoestima de uma forma mais ampla, de uma forma na qual não é só a imagem corporal, é o que está dentro. É o que está dentro. Então, se a pessoa está ali trabalhando o que está interno, ela vai conseguir ter uma percepção, uma função executiva muito mais saudável. E como essa vaidade excessiva, ela pode afetar os relacionamentos pessoais? Olhe para você ver. Ela pode atrapalhar no sentido de a mulher que quer estar sempre buscando harmonização facial, que ela está sempre querendo estar sempre em excesso de cirurgias plásticas, ou seja, imagina o esposo. Tá olhando para aquela mulher ali, ela nunca está satisfeita. Então, isso afeta muito as relações. Isso afeta no sentido de distanciar. Então, eu estou fazendo para mim ou estou fazendo para o outro? E também isso tem que ser muito avaliado. Por quê? Porque às vezes a pessoa está ali numa baixa autoestima tão significativa ou num quadro mesmo de depressão que ela realmente está em esse excesso. E as relações sociais é saudável, faz parte da integridade mental, emocional. Então, se eu não estou bem comigo, não estou bem com o meu corpo, eu não vou estar bem com o outro. Com ninguém, né? Com ninguém. E quem tá do lado e percebe que a pessoa já tá indo para um caminho que não tá muito legal, a pessoa já não conversa, o único papo que ela tem é academia, é regime, é cirurgia, é como que ela vai estar no dia. O que essa pessoa pode fazer para ajudar? Ela pode fazer muito. Primeiro, acolher, né, essa pessoa que com certeza está negando as emoções. Então, pode ser um quadro aí de uma tristeza e ela está negando a tristeza. Porque o excesso de atividade física, o excesso de cirurgias plásticas, o excesso de harmonização facial pode ser realmente um sintoma muito significativo de um quadro de depressão. Mesmo? Ou de um transtorno também mental, de outros transtornos. Ansiedade, exatamente. Então, assim, eu vou fazer isso por fuga. Então, eu estou ali na academia, eu não estou pensando nos problemas, eu estou em excesso, ou seja, eu estou tendo uma autoagressividade. Eu quero músculos e músculos e músculos.
Às vezes a pessoa está se punindo por alguma coisa. Exato. A vigorexia é a busca de querer estar sempre ali musculoso, né? Muito dos homens. Então, assim, é esse lado que adoece mesmo. Eu não me vejo sem músculos. Então, a minha identidade é o músculo. Então, isso precisa ser muito cuidado. Por quê? Porque isso já está dizendo que a pessoa não está bem emocionalmente, né, de forma psicológica. Então, acolher essa pessoa, ouvir essa pessoa e realmente dizer para ela: você precisa de ajuda, você é muito mais bela, você não precisa tanto. Eu falar não, o cérebro não registra, mas estimular a pessoa a olhar para ela de uma forma mais ampla. A felicidade. Isso que eu ia te perguntar. Então, a vaidade tem relação com a felicidade? Olha para você ver, a vaidade, que é o autocuidado, você se sentir bem com você trazer comportamentos funcionais, saudáveis, um bom planejamento. Eu vou acordar, eu vou para academia, eu vou ter uma alimentação que vai ser o quê? Uma alimentação que vai fazer com que o meu corpo receba de uma forma saudável, que eu vou olhar para o alimento e vou saber que ele vai fazer diferença para mim, não vai ser uma fuga. Mas isso não é, a vaidade é em equilíbrio, é saudável. E agora, em excesso, não. Então, a felicidade é muito mais do que isso. Felicidade não são padrões de beleza irreais, superficiais. Felicidade está dentro. Hoje em dia, felicidade é estudo científico, né? A psicologia positiva está aí para provar. Sim, né? É o propósito de vida, é o sentido de vida. E a gente pode, mudando totalmente o nosso assunto, sim. A gente pode buscar essa felicidade como assim, eu vou estudar até encontrá-la ou não? Você tem que trazer seu autoconhecimento em primeiro lugar, você tem que saber das suas qualidades, dos seus defeitos, trazer a aceitação e conseguir realmente estudar você de uma forma profunda. E o que eu não resta sem dúvida, Débora, é a espiritualidade, ela precisa fazer parte da vida, da saúde mental. Você quer ter uma vida funcional, saudável, produtiva, que vai te dar realmente retornos, você coloca a sua vida espiritual à frente. Então, a gente também, para ser feliz, a gente precisa deixar de lado um pouco essas pressões sociais em busca do corpo perfeito. Com certeza, a felicidade não está no corpo perfeito, porque ele é irreal. E o cérebro engana muito. Ele não existe. E se buscar esse real, você vai adoecer cada vez mais. A importância de a gente não ficar olhando, então, se comparando, principalmente nas redes sociais, né? Porque as pessoas falam assim, meu Deus, o corpo da fulana, eu tenho que chegar ao corpo da fulana, ao corpo do fulano. E os haters também, né? Porque hoje em dia, qualquer coisa que você posta na rede social, se você não tiver uma cabeça boa, um equilíbrio e for atacado, você não dá conta de lidar com aquilo, né? As faltas de curtidas. Vira uma obrigação. A falta de visualizações. Né? E isso, se você está ali querendo sempre essa aceitação, o seu cérebro vai querer sempre mais. Pode dizer que é um vício? A pessoa fica querendo aquilo? Pode chegar a um vício. Pode com certeza chegar a um vício. Então, assim, uma dica bem realmente assim, simples, é você olhar para os seus seguidores, olhar para quem você está seguindo e perguntar, até que ponto isso está sendo saudável para a minha vida? Até que ponto eu estou tendo ganhos? Diminuir, tirar as notificações, porque o cérebro, quando ele escuta aquele barulhinho, é um estímulo. Então ele vai imediatamente na busca. Isso tira o foco também. Tira o foco. Pra tudo, né? Isso. Até pra adolescente que tá estudando, pro vestibular. Se você ficar com o celular do lado dando notificação, você não estuda. Não estuda. E outra coisa, olha o tempo que você está ficando nas redes sociais. Olha, se realmente está sendo um ganho. E se tem pessoas ali que você está seguindo com um corpo muito perfeito, que na verdade não é, deixe de seguir.
eu posso seguir aquilo que vai me acrescentar, que eu posso aprender, como você falou, estudar, para que eu possa ficar melhor, para que eu possa ficar mais saudável, funcional. Só que se eu estou vendo em excesso, já passou do limite. Eu falo por mim, teve uma época que eu falei assim, eu vou parar de seguir os noticiários, porque era tanta notícia ruim, que acaba que o dia da gente não fica legal, Sim, né? E é comprovado pela neurociência, se você tem informações negativas, repetitivas, você vai ter rebaixamento de humor, você vai ter pensamentos negativos intrusivos. Então, por exemplo, os meus pacientes com quadro de depressão, transtorno de ansiedade, orientação é não deixar com que veja tantas informações negativas. Para você quer ficar atualizado, você coloca um horário no seu planejamento para que você fique atualizado. Agora, se você receber todos os dias informações muito pesadas, é porque o mundo tá pesado, muito, né? Muito. São guerras e assim, brigas demais. E se a gente não se policiar, acaba que a gente também deprime, né? O dia não fica muito bom, né? Muito. Ou seja, depois da pandemia, né, Débora, houve muitos, realmente, aumento de transtornos mentais. Então, até o corpo perfeito, ele veio, né, a ter essa piora. E como que a gente faz para proteger nossas crianças? Porque a criança, ela tem um acesso muito fácil hoje em dia. Porque na minha época a gente não tinha acesso a tanta informação, né? Não. A gente não tinha redes sociais. Não tinha rede social, não tinha internet. Não. O que a gente sabia era do desenho que a gente assistia. Sim. E não era sempre. E o nosso cérebro era muito mais saudável. E da escola, né? Era isso que a gente sabia. Hoje em dia, não. Hoje em dia as crianças, a informação chega num clique para elas, né? Como que a gente protege? Ou seja, os pais precisam supervisionar, ou seja, colocar horários, colocar aplicativos que vai realmente verificar o que essas crianças estão vendo. E tem idades, né, Débora? Por exemplo, 2, 3 anos, 4 anos, não se deve ter acesso. Então, assim, o cérebro está em muita transformação. Se recebe um excesso de imagens, de estímulos visuais, auditivos, muitas cores e de forma repetitiva, ele vai ter um problema na neuroplasticidade. Então, assim, por exemplo, adolescentes hoje tá numa transformação muito grande da parte do córtex pré-frontal. Então, o adolescente, ele vai deixar de ser adolescente aos 25 anos. Olha pela neurologia. Só com 25? Só com 25, Débora. Por quê? Porque essa parte aqui, ela não está desenvolvida, ela não está fechada. Então, se esse adolescente está em excesso de informações, vai prejudicar essa parte da neuroplasticidade, vai prejudicar essa transformação, ou seja, vai vir muito excesso de substâncias e pode ser prejudicial. E a gente tem que controlar mesmo, que a mãe do adolescente, numa criança entrando na adolescência perguntando, pode controlar, ver o que está vendo? Sim, tem muitos aplicativos que você pode ter esse cuidado, com muito diálogo, com muito contrato emocional, falar, né, das consequências, explanar para que ele realmente, que a criança, que o adolescente, consiga ter aceitação. Só que você tirar algo que o cérebro, ele tem uma dopamina. Quando você está no celular, quando você está recebendo informações, ele libera muita dopamina, que é o prazer, que é o bem-estar. Se você retira uma criança, uma adolescente que tem horas que está ali num jogo, qual vai ser o comportamento? Ele vai estourar. A agressividade. Vai estourar, não vai querer. Porque a emoção, a raiva, toma conta do cérebro, ele não aceita aquela emoção e é como se fosse uma droga. Você retirou dele uma droga. Gente, então os pais têm que ter autocontrole na hora, porque não dá pra gente reagir a isso. Sim, deixa com que a raiva ali passe por alguns minutos, né? Trabalhe que ele aceite essa emoção, interprete com ele. Você está sentindo raiva porque eu retirei de você algo que estava te dando, né, muito bem-estar, prazer. Porém, é prejudicial,
Por isso, explicar realmente os passos a passos. E sempre de uma forma muito acolhedora, né? De uma forma que possa respeitar as emoções da criança, do adolescente. Mas esse comportamento, quando ele é organizado, vamos organizar o horário que você vai ficar nas redes sociais? Isso é importante. Por quê? Porque vai criar-se uma disciplina. E o cérebro, a função executiva dele, vai agradecer, porque ele vai aprender a ser um bom planejador. Então é importante, Débora, que realmente haja... Isso protege também a criança nessa busca pelo corpo perfeito, né? Porque você tá ali controlando até a questão de bullying também, sim, né? Que sim. Igual hoje em dia tem o tal do bullying virtual, é uma forma de proteção, não é? Muito. A gente tem que proteger as nossas crianças, porque realmente essa imagem, né? Que é da Barbie, que é aquela coisa, aquela beleza irreal, isso com certeza na frente tem consequências, nós estamos vendo. Com certeza. E o filme, eu até assisti o filme, ele fala muito disso, né? Dessa busca por uma beleza imperfeita, né? Porque na realidade não existe. Não existe. Não existe. Exatamente. E em que medida a vaidade pode ser uma ferramenta positiva no autoconhecimento? Tá. Ela pode ser muito positiva no autodesenvolvimento se ela for muito cuidada, equilibrada, se ela fazer parte da sua vida como uma forma de amor próprio, como uma forma de você evidenciar que você está indo para a academia e você está sentindo melhor. Por quê? Porque seu humor melhora, seus comportamentos ali melhoram porque você tem uma disciplina e você sabe que você fez algo por você e não pelo outro. Então isso é muito importante, eu vou fazer algo por mim. Não para ser aceita, não para ser validada pelo outro, mas por mim mesma. Então isso faz parte da saúde mental, emocional e física. Luciana, foi muito bom te receber aqui, muito gostoso o nosso bate-papo e de muita importância, Sim, viu? eu muito que agradeço. Eu agradeço muito a oportunidade. E você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau!